Yaman e Derin estão conversando. E a Derin diz: agora as peças se encaixam. O meu irmão foi ver a Ruia naquele dia. Enquanto Sirhan está lá frente a frente com a Ande e o Iskinde. Sirhan tenta se justificar o porquê está lá no lugar do Yaman e diz: eu ouvi o Yaman falar ao telefone sobre um armazém do Iskinde e ele falou o endereço do armazém. E depois ele ficou falando que ia destruir o Iskinde e a Ande, mas eu não prestei atenção no que ele falou porque eu estava gravando o endereço do armazém. Eu liguei para a senhora Ande para avisar, mas não atendeu. Ande olha e vê que esqueceu o celular em casa. Sirhan diz: eu avisei a vocês, o Yaman é doentio, ele destruiu a minha vida agora, quer destruir vocês. Enquanto a Derin está conversando com o Yaman e diz: a minha mãe sempre esteve ao meu lado, mas ela nunca se importou comigo. Ela só estava ao meu lado porque eu era doadora do meu irmão. Porque eu vim para esse mundo para manter o meu irmão vivo. Depois que ele morreu, eu não tive mais serventia para minha mãe. Ela não queria que eu chegasse nem perto dela. De agora ela aparece do nada e diz: vamos, filha, volte para casa. Claro que ela fez isso só para me afastar de você. E se você acha que o que aconteceu com a Ruia teve o dedo da minha mãe, eu vou ajudar a você a conseguir as provas para ela pagar pelo que fez. Yaman diz o que o seu irmão tinha a ver com a Ruia. E a Derin diz: ele era apaixonado por ela, se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu. Mas ela nunca gostou dele. Até um dia ele brigou com Alaz por causa da Ruia. E ele vivia a perseguindo, mas jamais faria mal a ela. E antes de ir embora, ele disse que iria pedir desculpas para a Ruia por ter a perseguido por tanto tempo. E o meu irmão, antes de sair, ele pediu que eu não ajudasse mais, que eu não fosse mais a doadora dele, porque ele não queria mais. Ele estava sem motivos para viver. Só que a minha mãe acha que eu não queria doar. Ela me culpa, ela acha que eu tirei a vida do meu irmão. E a mãe diz: eu tenho quase certeza que a Ruia tem alguma coisa a ver com o acidente que o seu irmão sofreu. Temos que encontrar o carro dela. E a Derin diz: e o capacete dele tinha uma câmera, sempre estava ligada. Temos que achar as gravações. Aí conseguiremos provas. E no armazém, o Skinner está intrigado, questiona o Sirhan, perguntando o que ele sabe sobre o Yaman, o que o Yaman planejava contra ele. Sirhan tenta desconversar e diz apenas que ouviu o Yaman falar ao telefone e que queria ajudar a Ande. Não Skinner, apenas a Ande. E o Sirhan se insinua para Ande, para que ela acredite nele, mas o Skinner fica cada vez com o pé mais atrás sobre o Sirhan, além de ficar com ciúmes. Enquanto a Asa está olhando para aquela menininha que dorme, e ela fica olhando, a Laz lembra de quando foi falar com aquela mulher que mentiu para a Asa, dizendo que a filhinha dela tinha nascido viva. E o Alaz diz: como vocês tiveram coragem de fazer isso com ela? Onde está essa menina? E aquela mulher diz: a menina é a filha mais nova de um casal. A mãe está presa, o pai é um alcoólatra. Nós tirávamos fotos dessa menina para mandar para a Ásia. Ela acredita que aquela menina é a filha dela. E o Alaz diz: vocês são uns monstros. Eu vou ter que pegar essa menina para entregar para a Ásia. E a mulher diz: e você não será diferente de nós. Alaz diz: eu só não quero que a Ásia sofra. Enquanto a Neslian está lá conversando com o pai da Ásia e o irmão da Ásia, Gulven, amiga do Gulven, Charlie estão lá junto. E a Neslian deixa claro que a Ásia e o Alaz vão se casar. E o pai da Ásia diz que não aceita que a Ásia tenha uma filha com a Alaz e que não aceita o casamento deles. E o irmão da Ásia enfrenta o pai dele, dizendo: chega, você não queria que eles se casassem, então eles vão se casar, o que mais quer deles? E o pai da Ásia sai furioso após questionar a todos. E o irmão da Ásia diz que só quer que a Ásia seja feliz. Enquanto Derin e Yaman continuam conversando, Derin diz: vamos reabrir o caso. Se o seu objetivo for realmente que a minha mãe pague pelo que fez na cadeia. Yaman diz: por que você está me ajudando? E a Derin diz:
porque eu quero fazer a coisa certa, é o que o meu irmão gostaria que eu fizesse. Yaman pede para ver o cão. Derin leva o Yaman até o quarto do cão. Yaman pega o irmãozinho da Ruia nos braços e diz como você cresceu, como você está bonito. Yaman fica feliz. E nisso, a Andê e o Skinder chegam em frente à mansão. E o Skinder diz, você não acreditou no Sirhan, né? E a Andê diz, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas vamos descobrir se ele está mesmo do nosso lado ou se está fazendo jogo duplo. Andê entra na mansão e fica intrigada porque a babá não está no quarto com o cão. E nisso a Derin desce as escadas com o cão, mas a Andê fica um pouco desconfiada. Enquanto Yaman consegue escapar pelo lado de trás da mansão, ele liga para o Sirhan. E o Sirhan diz, eu acho que eles não acreditaram muito em mim. E o Yaman diz, o foco é você seduzir a Andê. Assim conseguirá a confiança dela. E o Sirhan diz, eu sinto que você está me usando, Yaman. E o Yaman diz, Sirhan, não é difícil para você mentir. E o Sirhan diz, estou fazendo tudo isso para recuperar o cão. E o Yaman diz, a Derin está do nosso lado. Você tem que conseguir a confiança da Andê. E o Sirhan diz, agora estou chegando aqui para ver a minha netinha. E o Yaman diz, como assim? E o Sirhan diz, estou na casa do seu pai. O Alaz encontrou a minha neta. Yaman fica feliz e diz que vai ir para lá. Nisso, o Sirhan entra na casa do governo, perguntando pela netinha dele. E a Neslihan manda ele ficar quieto porque ela está dormindo. E o Sirhan fala tão alto que acorda a menininha. Ela acorda chorando. E a Neslihan diz, se quer que eu a veja, você quer ver ela. Assi chorando sai de dentro da casa. E o Alaz vai atrás da Assi e pergunta o que está acontecendo. Assi chorando diz, eu não sei. Eu a abracei e senti o cheiro dela, mas eu não sinto que ela seja a minha filha. Há algo de errado. Alaz fica ouvindo, pois sabe que não é filha deles. E a Assi diz, você. E você, o que você acha, Alaz, nisso? A Neslihan chega em frente à casa com o governo e perguntam para a Assi se a Assi está magoada com alguma coisa. A Assi diz, eu não sei, eu estou confusa. Eu sinto que ela não é a minha filha, não sinto conexão nenhuma com ela. Neslihan diz, é assim mesmo. A conexão vocês vão criando aos poucos. Quando eu vi o Yaman pela primeira vez, não reconheci ele como ali. O governo diz, o vínculo vai criando com o tempo. Não se sinta assim, Assi. Enquanto isso, o amigo do pai da Assi está lá, exigindo que a Assi case com o filho dele, como eles haviam combinado quando eles eram pequenos. E o irmão da Assi revela que a Assi vai casar com outro homem. E ele diz que não aceita. A irmã da Assi fica revoltada ouvindo aquilo. E assim que ela e o irmão dela ficam a sós, ela diz, seja ao menos um irmão para a Assi, já que não foi um bom irmão para mim. A proteja, não permita que o nosso pai tire a Assi do amor dela e da filhinha dela. Não permita isso. Enquanto a Assi está chorando, e pergunta para Alaz o que o Alaz sentiu quando viu a menininha pela primeira vez. Alaz diz, quando eu abracei, eu só senti medo. Mas eu sei que você será uma boa mãe. Nisso, Yaman chega com balões presentes e diz, eu também acho, abraçasse o Alaz e diz, você será a melhor mãe do mundo. Alaz diz, o quê? Então a nossa mãe não é a melhor mãe do mundo. Yaman diz, eu não quis dizer isso, eu não contei com a nossa mãe. E o Alaz fica gritando, mamãe, mamãe. E o Yaman diz que você não é a melhor mãe do mundo. E Yaman fica tapando a boca do Alaz, dá risada, abraça o Alaz e a Assi e diz, eu sei que vocês serão felizes. Logo em seguida, Yaman, Assi e Alaz entram na casa e o Sirhan está lá tentando convencer a netinha a o chamar de avô. E a Neslihan diz, pare com isso. E a Chayla vai levar a menininha para o quarto que está chorando. E Yaman, ao entrar com balões presentes, diz que ao menos queria brincar com a sobrinha dele. E nisso, eles ficam conversando e a Neslihan diz que eles precisam preparar o quarto para a menininha. E o Alaz diz que vai preparar o trailer. Neslihan diz, não, Sirhan, vocês podem ficar na minha casa. Eu quero criar um vínculo com a minha neta. E a Neslihan diz, pare de ser bobo. Ninguém vai ficar com você, Sirhan. Você não tem nenhum vínculo mais com Alaz, quer um vínculo com a menina.
E temos que ver sobre o nome dela. Ela não tem nem nome, Alas. Se vocês têm que escolher um nome para ela. Alas revela que já escolheram e que o nome é esse. Todos se emocionam. Neslihan, chorando, abraça o Alas. Yace. E o Yaman diz: então está resolvido, por enquanto ficarão aqui. E o Alas trabalhará comigo. E o Alas diz: você está trabalhando? E Yaman diz: sim, no hospital. E você vai trabalhar comigo e depois terá sua casa. E vocês terão uma família feliz. Enquanto Skinder está guardando todas as provas sobre o que aconteceu com a Rui em um cofre, Derin entra, fica intrigada, fala que o jantar está pronto e planeja abrir aquele cofre, enquanto os bandidos chegam na casa do Sisur e dizem que o Sisur tem que voltar ao trabalho. O Sisur diz que não, que é para eles tirarem a vida dele. E os bandidos começam a bater no Sisur. Enquanto Yaman está ligando para um amigo para tentar localizar o carro da Ruia, ele entra na casa do Sisur e, ao ver aqueles homens batendo no Sisur, dá uma surra neles e os expulsa de lá. E o Sisur diz por que não deixou eles tirarem a minha vida. E o Yaman diz: calha a boca, senão eu mesmo farei isso.